Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque eu vou estar preparado para o pior cenário. Então, nesse caso de um monte o seu, você faz isso. Você precifica pelo pior. E dentro do pior, o que vir diferente daquilo é lucro. Tá? É que nem quando a gente fala assim, eu tenho um pastel que o cliente pode escolher, vai. Isso é muito comum em açaí, tá, Dani? Quando o cara fala, ele pode pôr morango ou banana, né? Assim, cara, precifica pelo mais caro, vai ser o morango. Mas todo mundo pega com banana, mas precifica com morango. Porque na hora que pedir, pelo menos tá certo. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro, começando agora o 6º episódio da 2ª temporada. E hoje, para bater um papo aqui com a gente, trouxe um cara que é especialista em finanças, já contribuiu muito com consultorias aí no segmento de pastelarias, entre outros ramos, mas ele está ficando bem conhecido entre nós pasteleiros aqui, teve presente palestrando no primeiro e no segundo Encontro dos Pasteleiros do Brasil. Então, para bater um papo e ensinar muita coisa sobre precificação, trago Felipe Chiconato do Empreenda 360. Fala, Dani, tudo bem? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Fala, pasteleiros, vamos brincar junto aqui hoje. Vamos aprender bastante sobre precificação. Show! Eu quero, desde o comecinho aqui, já falar para você que tem dor nesse segmento, que tem essa dificuldade. Fica com a gente que a gente vai explorar muito esse segmento, essa área em específico das pastelarias. E já peço aqui, você seja bem-vindo, mas deixa aquele like aí pro Fê, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente. E a gente já vai dando início aqui no nosso bate-papo. Fê, eu sei que você é especialista em finanças, planejamento estratégico de micro e pequenas empresas, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho mais como que é a sua história aí, se apresenta pra quem ainda não te conhece, cara. Bom, sou Felipe Chiconato, esposo da Cris, pai do Miguel, né? Porque agora a gente tem que humanizar essas coisas, a gente não pode esquecer de falar isso. Eu tenho graduação em administração, especialização em gestão financeira e outra especialização em gestão estratégica de micro e pequena empresa, mas nada de vale isso se a gente não conseguir aplicar, né? Então, 14 anos como consultor aí no mercado, mais de, cara, eu vou assustar você agora, mais de 14 mil horas de consultoria. Nossa. É muitas horas de consultoria que eu já fiz. Eu mexo com negócio, Dani, desde os meus 10 anos de idade. Isso pouca gente sabe. Minha família, eu venho de família que teve negócio. Meu pai, infelizmente, acabou não conseguindo continuar com o negócio dele, acabou falindo. Mas eu já tive outros negócios. Já vendi pipa, já vendi película de unha para salão de beleza. Cara, assim, de tudo um pouquinho eu já fiz. Não tenho vergonha de falar. Foi empreendedor raiz mesmo, nato aí. Coisas que talvez a galera da faculdade, se alguém aqui me viu na época da graduação, eu vendia doce dentro do ônibus, cara. Com esse dinheiro do doce que eu vendi por um período dos meus 17 aos 21 anos, foi o dinheiro que eu comprei minha casa com 22. Mentira. Eu vendi doce dentro de ônibus. Eu era aquele cara que eu podia estar matando, podia estar roubando, mas não, estava humildemente vendendo meu doce dentro do ônibus. Então, assim, eu mexo com o negócio há muito tempo, tá? Eu gosto muito dessa brincadeira. Eu falo que conhecimento só tem valor se a gente consegue transferir. Né? Então, você vai ver muito conteúdo, graças a Deus. A gente produz conteúdo para Futureprint. Tivemos palestras lá com o pessoal do Pasteleiros, no Encontro 1, 2. Se Deus quiser, vamos estar nos 3 também. Temos parceria com Safra, Natália Arcuri, muito conteúdo. Graças a Deus, a gente fala que informação a gente leva, conhecimento também. Agora já falo para você, pasteleiro. Pega o papel e caneta que a gente vai precisar, porque esse bate-papo aqui vai render muita anotação para vocês. Então, é isso aí, já ficou aqui uma cobrança. Falei, Fê, vou te levar para lá, para a gente dar uma aula para a galera mesmo. Vai ser um bate-papo bem estruturado. Para a gente dar início, então, nesse pontapé aqui, vamos conceituar para a galera entender a precificação, o que é custo fixo, custo variável e margem de contribuição. Fê, então, vamos lá. Para a pessoa não errar, assim, de uma maneira bem simples, custo fixo é tudo aquilo que não varia com a venda. Então, quanto mais eu vender, ele não vai oscilar proporcionalmente. Isso é um custo fixo. Tá? Muita gente confunde algo fixo com algo constante. Algo constante é aquilo que tem um valor igual todo mês. Um custo fixo não necessariamente é algo constante. Por exemplo, se a gente pensar que deu manutenção no equipamento, né? Se o cara usar Toshiro, vai dar pouquíssima manutenção, mas não usou Toshiro, usou outra marca lá, deu uma manutenção. Essa manutenção no equipamento é um custo fixo. Não é todo mês que dá problema no equipamento.
Tá. Mas quando ela acontecer, ela vai ser um custo fixo. Aí você vai estar falando assim, poxa, mas não é todo mês, porque o custo fixo é aquilo que não varia com a venda. Não tem uma relação direta assim, a cada 100 pastéis que eu vendo, eu preciso mandar regular a máquina. Tem alguma coisa desse tipo? Não. Então, esse é um custo fixo. Ah, mas se tiver uma coisa assim, a cada 100 picotes que eu fizer, eu tenho que trocar a lâmina. Opa, aí eu consigo dimensionar por produto. Aí ele passa a ser variável. Então, a diferença do custo fixo e variável é, o variável varia com a venda. O fixo não. Para não ter dúvida, o cara vai fazer a seguinte pergunta. Se eu vender mais, eu gasto mais? Se a resposta for sim, variável. Se a resposta for não, fixo. Sempre vai ter aquele custo que o empreendedor vai ficar, mas depende. Né? Você sempre vai ter aquele custo, depende. No depende, a gente faz uma segunda pergunta. Eu consigo dimensionar por produto? Então, vamos pegar um exemplo bem filha da mãe. Óleo. Esse daí é o clássico. Tecnicamente, quanto mais pastéis eu vender, mais óleo eu gasto, porque tem a absorção. Mas se eu não vender pastel, a gordura precisa estar quente. E ela evapora também. Sim. Igual então, gás também, que tem que manter, para quem usa manter o taxa, energia elétrica. Né? Então eu pergunto, eu consigo dimensionar quantas ml de óleo eu gasto por produto vendido, por pastel comercializado? Muito difícil. Então eu sugiro, nesse caso, absorver o óleo como um custo fixo no critério de precificação. Tudo bem? Não estou falando de DRE. Calma, gente. Não é DRE ainda. Né? Mas só para a gente entender. Na precificação, como eu não vou conseguir dimensionar, qualquer valor que eu colocar ali, eu vou estar usando um valor aproximado, eu jogo ele para o custo fixo. Então, eu uso o óleo, por exemplo, eu faço uma média que eu tenho de gasto mensal e coloco como um custo fixo. Custo fixo. Tá, o gás a mesma coisa, energia elétrica a mesma coisa, porque eu preciso daqueles equipamentos ligados para que eles funcionem, para que eles mantenham a temperatura. E aí eu já vou aproveitar e emendar o terceiro assunto, que seria a margem de contribuição. Por que a gente separa fixo, variável e margem de contribuição? Margem de contribuição é o pedacinho, é aquela fatia do preço que eu tirei todos os custos variáveis. Então vamos pensar assim, tem um pastelzão lá de 10. Parte desse pastéis vai ser massa, vai ser a carne, vai ser o tempero, vai ser a embalagem, certo? Então vamos só para facilitar a conta. Desses 10, R$4 foi insumos para produzir o pastel. Tudo bem? Me sobram ainda 6. Só que aí eu tenho imposto, eu tenho taxa de cartão, eu tenho taxa do aplicativo, dependendo do que eu utilizo para fazer a comercialização. Só para arredondar a conta, foi 10%. Tá. Então, 4 era insumo, 10% de 10, R$1. Então, 10 menos 4 menos 1, sobram 5. Esses R$5 do pastel que sobrou não é lucro. Ele é a margem de contribuição. É ele que vai servir para guardar, para pagar meu custo fixo. Então, eu já vou fazer uma brincadeira. Se eu gasto R$500 de óleo, quantos pastéis eu preciso vender só para pagar o óleo? Entendi. A gente começa a fazer esse tipo de conta. Né? Quando eu conseguir pagar todo o meu custo fixo, né, que eu brinco que é o baldinho transbordar, aí a gente começa a ter lucro. A margem vira lucro quando eu excedo o tamanho do meu custo fixo. O custo variável, só para a gente ter um exemplo, é todo aquele custo que ele acontece quando eu tenho a venda. Me dá um exemplo. Me dá um exemplo para a galera entender aí. Então, assim, o custo variável ele varia com a venda ou produção. Porque tem o fato de eu posso produzir um pastel, mas não necessariamente eu vender o pastel. O pastel é a perca, ele estoura, né? Ele acaba fritei errado, o cara pediu um de mussarela, eu fritei um carne, alguma coisa do tipo. Então, assim, um custo variável, eu vou ter lá, no caso dos pasteleiros, a massa, a embalagem, os recheios, sachês de ketchup, mostarda, saladinha, vinagrete, né? Os molhos de alho, aquelas coisas que o pessoal coloca ali junto. Tudo que eu gasto mais conforme eu vendo vai ser custo variável. Mas, gente, não esquece que a gente chama de despesas variáveis, né? Ou despesa da venda. Que elas, às vezes, não aparecem porque a gente não está vendo, que é o imposto, a taxa do cartão, comissão de plataforma, comissão da equipe. Tudo isso são despesas da venda. Então, também é um custo variável. Se você não vender, tributação vai ser 0. Se você vender mais, a tributação aumenta. Então, eu preciso ter essa relação. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto, ele está no grupo variável. Tá, eu sempre entendi esse custo variável quando ele está expresso em porcentagem. Então, taxa de cartão é tantos %. Tá, percentual é certeza. É certeza. Mas aí agora fiquei na dúvida por conta justamente da saladinha, do molho e tal, do conjunto de embalagens para a galera do delivery. Eu não devo compor isso no CMV, no custo da mercadoria vendida? É que assim, a palavra custo, a expressão custo da mercadoria vendida, ela já está pegando o custo, para mim, completo. Tá? Porque assim, você consegue imaginar uma pizza chegando no delivery sem a caixa? Não. Você consegue pedir um pastel no delivery, ele vindo numa sacolinha plástica?
enrolada no papel toalha. Tem quem consiga ainda, mas a gente vai mudar a mentalidade da galera. Né? Você quer o quê? Você quer um saquinho anti-gordura, uma embalagem térmica, né? Uma caixinha, aquelas bonitinhas, tá? Um saquinho craft, um lacre de segurança. Né? Então, isso compõe o teu produto. A gente tem que colocar esse custo como um custo variável. Porque assim, gente, se você não coloca isso como custo, ele está saindo do seu bolso. Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Se é custo do produto, ele está no custo variável. Se ele não está no custo variável, ele está saindo do teu bolso. Porque alguém vai pagar a conta. Entendi. Né? Que se a gente consegue colocar no custo variável, Dani, a gente repassa para o cliente. Se eu não consigo colocar no custo variável, eu tenho que trabalhar para pagar. Entendi. Então, o ideal aqui é sempre que eu tenho essa situação de embalagem, o ideal é repassar para o cliente e não deixar no meu CMV. Quando eu falo repassar, é assim, ela compõe CMV. Para mim, compõe CMV. Compõe CMV. Porque, assim, se a gente olhar CMV e considerar só insumo, é uma coisa. Você vai ter lá um CMV médio de 30%, 35%. Tudo bem? Se você é uma boa média. Se você colocar ali, vai só massa, recheio. Tudo bem? Um CMV nisso estaria uma boa média. Porém, se eu esquecer embalagem... Já vi casos até de 25%, tá, Dani? Quero deixar aqui. Então, eu ia te perguntar esse ponto também. Qual que é o CMV ideal, a margem? Eu sei que o pessoal fala muito no mercado aí que é 25% a 35%. Depende da estratégia. Né? Eu sempre brinco assim, gente, não tem certo ou errado quando a estratégia está alinhada. Então, se você tem uma estratégia de volume alto, assim, eu sou um cara que eu quero vender, 10 mil pastéis por semana. Tá. Volume alto. Sim. Eu vou ter que ter um ganho. Não é que eu vou ter que ter, é natural que o mercado me force a ter um ganho menor. Agora, se eu for querer ter uma margem alta, é natural que eu tenha um volume menor. Né? Então, eu sempre brinco que se você conseguir um margem alta e giro alto, cara, me chama de sócio. A gente dá um jeito, arruma capital e vai discutir isso. Mas, assim, atrelar ou não a embalagem no CMV, isso é puramente técnica. Na precificação, vai compor o custo sim. Tá? Se vai chamar de CMV ou vai chamar de descartável, se vai chamar de embalagem, aí é outra história. Mas que ele tem que estar na composição do custo do produto, tem que estar. E aí, ainda essa questão de embalagem, né? Porque geralmente quando você entrega no delivery, você entrega ali 2, 3 pastéis. Você coloca um preço mínimo, né? Depende. De taxa. Depende, porque assim, aí eu falo assim, eu divido essa embalagem por 3, por 2, o custo dessa embalagem. Quando eu estou precificando, eu precifico o pior cenário. E vou te explicar por quê. Corre o risco do filho da mãe pedir um pastel. E você tem que entregar. Ah, mas historicamente tem gente que pede 5, tem gente que pede 10. Cara, eu já vi pedido de sair com 20 pastéis. Já vi. E o cara colocou em 2 sacos crafts. De boa, coube, numa boa. Melhor cenário possível. Dá um abraço, manda junto um pirulito pro cara lá, um chocolate. Mas assim, vai ter o filho da mãe que vai pedir um pastel. E a gente precisa considerar isso no custo. Não considerar esse pior cenário, a gente pode estar se enganando. Então, assim, quando eu precifico, que nem cartão, vamos falar da taxa do cartão. Já vamos comprar, porque é o mesmo raciocínio. Certo. Eu vendo no débito e no crédito, vamos colocar aí. Naturalmente, a taxa do crédito é maior que a do débito. Sim. Naturalmente. Eu vou considerar a precificação uma média? Claro que não. Eu vou precificar com crédito. Porque eu vou, na hora de vender, eu falar, já deu minha cota de crédito hoje, agora eu só estou aceitando débito. É assim que você vai fazer? Não vai. Pode. A mesma coisa, o cara pediu um pastel. Se na tua proposta de negócio você vende um pastel no delivery, a embalagem vai ter que estar apurada para um pastel. Agora, eu já vi empresas que vendem por aplicativo falar assim, meu pedido mínimo, um exemplo, é R$30, que aí compõe 2 pastéis. Aí sim, você vai pegar a embalagem e vai dividir por 2 pastéis. Porque a tua entrega mínima seria um pedido com 2 pastéis. Mas se você fornece com um pastel, tem que calcular o custo da embalagem unitário. Se ele comprar 3, 4, cara, faz um coraçãozinho, dá um abraço nele tá e fica ótimo, feliz. O melhor cenário. É o melhor cenário. Não, legal. Uma dúvida também, pessoal, aqui, questão da depreciação de equipamentos. Tá. Né? Quando que eu devo incluir isso no meu produto? Desde pequenininho, quando eu estou abrindo minha pastelaria, que eu quero ainda entrar no mercado e às vezes eu corro o risco do meu preço ficar um pouquinho acima do mercado, ou eu espero ter uma estrutura para depois pensar nisso? O que é o ideal? Primeiro vamos entender o que é a depreciação. Boa, né? Vamos lá. Para quem é casado vai ficar fácil entender o que é depreciação. Quando você casou com o bem tinha um valor, não tinha um valor? Com o passar do tempo, esse bem já não funciona direito, não tem o mesmo desempenho. A mulherada está entendendo bem o que eu estou falando. O bem vai depreciando. Ele não tem Fala olhando para a câmera lá. Não fala olhando para mim, não. Eles vão perdendo desempenho, né? Não tem a mesma funcionalidade, né? Aquela assim, antes fazia 3 maceiras, agora faz uma, já não tem o mesmo desempenho. Então, assim, naturalmente o equipamento ele vai desgastar. A depreciação,
não é um gasto. Ele é um fato contábil. O que eu quero dizer para você? Não tem como, não há desembolso, não sai dinheiro do bolso do empresário na depreciação. A gente só provisiona. Então, vamos pensar assim, eu comprei uma fritadeira, eu tenho lá uma fritadeira. Tá. Vamos supor que essa fritadeira vai durar 10 anos. Tudo bem? Eu tenho como depreciar contabilmente, que é uma regra do CPC, que vai falar que um equipamento desse vale por 10 anos. Tá? Regra do CPC. Você vai pegar o valor da fritadeira, paguei R$1.000, vou dividir R$100 por ano. Comitê de Pronunciamento Contábeis. É onde, vamos dizer, solta as regras da contabilidade no Brasil. Só para a gente falar a mesma língua. Vamos lá. Ele vai colocar para você assim, ó, a fritadeira vai depreciar em 10 anos. Ela tem a vida útil de 10 anos. Você vai pegar o valor dessa fritadeira e vai dividir por 10. Tá? Gente, esse prazo 120 daria meses. R$100. Vamos dizer assim, R$100 por mês. Tá? Se ela fosse 1.000. Agora, se eu pego essa fritadeira e falo para você assim, Dani, ela não dura mais que 3 anos aqui comigo. Olha, eu vou surrar ela vai durar 3 anos. Se eu dividir por 10, já está errado. Essa depreciação pela vida útil do negócio é a depreciação gerencial. Tá? Então, é como se eu estivesse falando aqui, daqui 3 anos eu vou comprar outra fritadeira. Então, eu pegaria os R$1.000 e dividiria ali por 3 anos, que daria 333 e uns quebradinhos para guardar por mês. E respondendo a sua pergunta, coloco a depreciação no preço? Sinceramente, não. Depreciação ela é um custo fixo e ela vai estar dentro do custo fixo da empresa. Tá? Ela não vai ser mais uma linha na precificação. Ela vai estar junto com óleo, vai estar junto com gás, vai estar junto com o colaborador, vai estar junto com aquele pessoal. Tá? Agora, é muito importante para quem tem principalmente atendimento ao público ou indústria que ele deprecie as máquinas principais. Eu não estou falando para ele depreciar o hashi de virar o pastel, sabe aquela coisinha que ele consegue comprar com hashi de virar pastel é do Yamada, só ele que frita desse jeito aí. A gente usa escumadeira, então, virador. Pronto, lá, um abraço pro Yamada aí. Né? Se é esse pessoal que frita assim, né, ele não precisa depreciar aquilo. Agora, se ele consegue pegar esse valor, assim, vamos supor, ó, pensando num pasteleiro, ele não pode ficar sem a fritadeira, ele não pode ficar sem o escorredor, sem o armário, o gaveteiro, de colocar pastéis. É o mínimo que ele precisa para ter a estrutura dele. Então, ele deprecia isso. Imagina, você lá na fábrica, dá pau na máquina de 7 rolo. Putz, na esteira. Então, essas coisas eu deprecio, porque se ela parar, eu não vou ter dinheiro para arrumar, falar o português claro. Então, a depreciação é guardar um dinheiro para troca desse equipamento daqui a um X tempo, tá? Eu sugiro, quem for querer trabalhar com depreciação, pedir ajuda do contador. É só uma sugestão, tá? Porque não há desembolso financeiro. É como se você criasse uma poupança e todo mês depositasse, porque uma hora, quando você for vender a fritadeira, ela não vai valer o mesmo. Quando você precisar trocar, você vai ter o dinheiro para comprar outra. É só por isso, tá bom? Perfeito. Bom, Fê, a gente falou de custo fixo, custo variável e margem de contribuição. A gente não falou de lucro. E muita gente confunde margem de contribuição com lucro. Isso. Explica pra gente essa diferença. Vamos lá. Lucro, ele vai ser apurado no DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. É a única ferramenta que mensura lucro de um negócio. De uma maneira bem simples, lucro é quando eu pego todas as minhas vendas de um mês, não é de um produto, é de um mês, tiro todos os custos variáveis desse produto, eu vou ter a minha margem de contribuição. Tiro todos os meus custos fixos, eu vou ter o meu resultado operacional. Aí eu tiro meus investimentos, despesas financeiras, empréstimos, tudo que tem. Se sobrar alguma coisa, aí você tem lucro. Tá? Agora, a margem de contribuição, você viu que ela ficou lá em cima? É eu pegando meu faturamento, ou seja, meu preço de venda, menos o meu custo variável. Então, a margem de contribuição, a gente costuma falar que ela permite calcular vários indicadores. Ponto de equilíbrio, indicador de esforço, política de precificação, estratégia de posicionamento da empresa. Tudo isso você vê através da margem. O lucro, só uma vez por mês, você vai conseguir apurar ao final do mês. Perfeito. Deu para entender a diferença? Deu para entender. Acho que a galera deve estar entendendo também. Posso aproveitar, Dani? Manda. Tem muita gente que confunde assim, ó. Ele fala, o cara tem 100% de lucro. Nossa. Acho que você já escutou isso várias vezes. Várias vezes. Que ele compra por 10, vende por 20 e fala que tem 100% de lucro. Gente, não existe 100% de lucro nem um produto roubado, porque custa para roubar também. Sim. Então, ele teria que vender, tipo, se ele vender 1.000 seria lucro. Impossível isso acontecer. Tá? Então, quando a pessoa quiser usar essa expressão, ele tem 100% de ganho sobre o custo. Então, ele ganha 100% sobre o custo. Fala direitinho.
Né? Porque, 100% assim, sobre o custo, boa. Né? O cara fala, eu trabalho com uma margem de 100%. Eu já escutei muito isso também, tem uma margem de 100%. Não existe isso. Você está falando que faz vezes 2, pega o custo e multiplica por 2. Quando você for ver, sua margem real é metade, ou até menos, né? Porque vai entrar despesa ali, impostos, taxa de cartão e tal. Então, assim, quando a margem é o que sobra do preço, tudo bem? Quando eu pego o preço menos custos variáveis, o que sobra, divido ela pelo preço, ela vai virar percentual. Então, aí já respondendo uma pergunta que você tinha me feito, que eu acabei esquecendo, uma boa margem de contribuição para um pasteleiro, ela vai oscilar entre 40%, 45% a 55%. Eu faço um asterisco aqui para quem vende por plataformas de iFood, vamos lá, Delivery em geral. Rappi, qualquer outro aplicativo de comida. Tá? Quem trabalha por aplicativo. Como o aplicativo tem uma contrapartida significativa, essa margem não vai operar em 45%, 50%, ela fica inviável. Ela acaba caindo entre 35% e 40%. Tá? Quem trabalha por aplicativo. Mas aí o ideal não é eu repassar justamente essa taxa do aplicativo dentro da plataforma? Vamos pensar junto. Ela é um percentual. Quanto mais você aumentar o preço, ela continua sendo um percentual. Sim, mas aí tem uma fórmula, né? Depois, se for o ela caso, fica inviável. Ela fica inviável. Eu te falo, para você poder repassar na integralidade, um pastel de 10 vai sair tipo para 18, 20 reais. Acaba saindo do mercado. Sai do mercado. Então, normalmente, você absorve uma parte e repassa uma parte. Então, um exemplo, tá? Que um cliente que a gente atende. No cardápio dele, 10 a 12 reais os pastéis, no aplicativo de 15 a 18, mais ou menos. Tá? Aí você fala, mas por que isso? Porque não dá para absorver os 27%, os 16% na integralidade. Tá? Para você continuar com a mesma margem, ele ficaria muito fora de mercado. E aí ficou fora de mercado, não vende. E aí ter para não vender, não faz sentido. Faz sentido. Margem de lucro mínima ideal para o negócio de alimentação? Mínima é acima de 0, né? Pode parecer brincadeira, mas acima de 0. O negativo já... Negativo está prejuízo, não é lucro. Mas assim, a gente considera que de 0 a 5% é uma lucratividade baixa. Tá? É um período que tem que acender o alerta, toma cuidado, está com uma lucratividade muito baixa. De 5 a 8 ali, 9, é aquele médio, sabe assim, cara, não tá bom, não tá ruim, você poderia ser melhor. De 8 a 12, muito bom. De 12 a 20, excepcional. Acima de 20, hoje a gente estava conversando um pouco antes da gente entrar aqui no ar, estava lá com aquele papo. Tem alguns casos fora da curva, mas são contextos específicos. Mas muito cuidado com aquelas promessas de lucro de 22%, 25%, 30%. Gente, é raríssimo casos. Olha, nesses 14 anos, deixa eu ver, umas 6, 7 empresas no máximo que eu atingi com lucratividade acima de 25%. E nem são 7 empresas do segmento de alimentação? Ou... 3 eram de alimentação. 3, apenas 3. Já cai mais ainda. É porque assim, quando você vai ver a origem desse lucro, ele normalmente porque se negou imposto, porque não apurou pro Labore. Sabe assim, para quem não sabe, pro Labore é o salário do proprietário que trabalha. Quem não trabalha é só sócio investidor. Quem trabalha tem direito a pro Labore. Tá? Então, o cara não apura aquele custo dentro do... Mas o Prolabore, ele entra como um custo fixo ou eu pego dessa margem de lucro? Vamos fazer uma pergunta. Se eu vender mais, eu gasto mais de Prolabore? Não. Então, ele é um custo fixo. Então, eu já deixo ele embutido na minha planilha nos custos fixos. Tá. Se você fala que pega do lucro, ele não é Prolabore, é distribuição de lucro. Uma participação de resultado. Participação de resultado e tal. Então, pensa assim, você, por trabalhar, tem direito a um Prolabore. A distribuição de lucro é para você ter investido o teu dinheiro lá. Então, o Prolabore paga o teu trabalho. A distribuição de lucro remunera o investimento. São perspectivas totalmente diferentes. Então, como é que eu vou falar assim, esse negócio dá lucro? Quando eu falo que eu estou distribuindo e remunerando o investimento que eu fiz. Mas se para mim ter lucro eu não posso ter Prolabore, então alguma coisa está errada. Entendi. Né? Tem o contrário, aquele cara que tira um Prolabore absurdo alto e fala que a empresa não dá lucro, mas é porque ele tira tudo com Prolabore. Eu brinco que eu tenho um pasteleiro que eu atendo que ele é diretor de multinacional. O cara tem salário de 40, 50 mil reais fritando pastel. Aí eu falo, olha, você ocupa uma função de fritador e quer ter salário de diretor. Fica um pouco incompatível com o teu negócio. Então, a gente precisa ajustar algumas coisas. Mas todo negócio, ele precisa ter a remuneração de quem trabalha, no caso, salário e Prolabore, e tem que ter a remuneração do investimento que foi feito. Né? Porque não é barato. Pode parecer barato mexer com pastel, mas não é barato.
Né? Quando a gente vê o preço dos equipamentos, os investimentos que precisa fazer, tem que retornar esse capital. Porque senão eu aplico num CDB, numa ação e vou ganhar dinheiro. Sim. Tá. E até mesmo pensando no que a gente já tocou aqui da depreciação, que daqui a um tempo você tem que reinvestir na empresa, tem que fazer esses reinvestimentos e tudo mais. Legal. Bom, a gente fez aqui então uma introdução, vocês começaram a entender essa parte de custo variável, custo fixo, margem de contribuição, lucro. Agora vai começar o bate-papo pesado mesmo de precificação aqui. Por isso que o Fê está com a gente aqui hoje. E agora vai começar a aula do Felipe mesmo. Mas antes, quero fazer um agradecimento às empresas que apoiam o nosso projeto. Favorix, a idealizadora do nosso projeto aqui do podcast. A massa de pastel favorita dos pasteleiros. A Toshiro, a indústria que equipa as indústrias do segmento de pastel. Nova Inox, a nova fritadeiras agora, que tem fritadeiras para equipar sua cozinha aí na pastelaria. Contadores dos restaurantes, o escritório especializado em contabilidade para o segmento do food service e o Anota Aí, robozinho mais esperto, mais inteligente do mercado para te ajudar no delivery. Beleza? Para cima? Bora, vamos lá. Vamos lá. Fê, então agora vamos falar dos primeiros passos da precificação, né? Quando eu vou sentar ali na mesa, vou começar a juntar os papéis, vou entender como começar a precificar. O que você pode orientar o pessoal na hora desse comecinho geral mesmo, assim, para precificar o pastel? Então vamos lá. Na precificação a gente vai ter 3 momentos. Tá? Eu falo que são 3 etapas da precificação para fazer ela bem feita. Tá. O primeiro pilar da precificação, a primeira etapa, é o pilar financeiro. Pode parecer meio óbvio, gente, mas não pode vender o pastel por menos que ele custa. Né? E quando eu falo quanto me custa o pastel, é eu pegar uma ficha técnica, para quem já é um pouco mais experiente, ou pegar um papel e anotar mesmo tudo o que vai para produzir aquele pastel. Então vai massa, vai recheio, vai a embalagem, como a gente falou, vai o lacre de segurança. Ah, mas eu tenho que colocar o sachê de ketchup? Tem que colocar o sachê de ketchup. Boa. É custo. Né? Então é fazer todo esse descritivo do que vai no produto. Isso chama-se ficha técnica. Fiz essa primeira parte da ficha técnica, ainda continuando no pilar da precificação, está na hora da gente colocar os outros custos. Então, a gente vai colocar ali taxa de cartão, impostos, comissões, né? Tudo que eu tenho ali envolvido. Às vezes eu dou o frete grátis. Né? Tem muita operação aí que trabalha com delivery dando frete grátis. Então, tem que colocar esse custo também. Colocou esses custos, eu vou descobrir quanto custa para entregar esse um pastel. Isso vai me dar o preço mínimo. O pilar financeiro me dá o quanto me custa para entregar o pastel, o preço mínimo. O segundo pilar é o pilar estratégico. Esse pilar é zero conta, mas é um pilar fundamental para o teu posicionamento. Como assim? Eu sempre brinco no pilar estratégico, Dani, de falar assim, quem é você na fila do pão? Sabe quando o Chaves falava lá pra gente? Você viu o Chaves também, não vem não? Muito. Né? Até hoje se deixar, hoje a gente vê se passa na Adoro. TV. Então, aquela frase clássica dele, quem é você na fila do pão, é uma pergunta. É uma pergunta para você se posicionar no mercado. Quando eu falo de estratégia de precificação, é qual a mensagem, qual o posicionamento que você quer ter perante o mercado que você trabalha. Então, você quer ser o mais barato? Tudo bem. Você quer ser o mais prêmio? Tudo bem. Ah, eu quero ser só mais um. Tudo bem, não tem problema, mas esteja ciente do teu posicionamento. O que me deixa muito bravo é quando o cliente só copia o preço. Ele fala assim, não, meu pastel tem que ser 10 porque o do concorrente é 10. Aí você pergunta, mas você é igual a ele? Sua mãe já falava que você não era todo mundo. Você não é todo mundo. Então o preço não queria faltar na escola. Você não é todo mundo, mas ninguém vai. Tudo bem, mas você vai. Então o preço é a mesma coisa. Não é porque todo mundo cobra R$10 no pastel que o seu obrigatoriamente tem que ser 10. Eu tô com um cliente que a gente fez um puta de um trabalho bem legal e ele tava assim, todo mundo cobra aqui. Ele decidiu trabalhar abaixo. Ele falou, Chiconato, eu tenho certeza que pro que eu quero entregar, não dá para cobrar aqui. Entendi. Ele se posicionou como a linha B. E tudo bem. Tá ótimo. Tudo bem. Na verdade, Fê, eu acho que entra de quando a pessoa vai se posicionar no mercado, ela entender a demanda, aonde ela está posicionada, a região dela. Porque pastelaria é um negócio local. Então, por exemplo, se eu estou na periferia, né, não adianta eu querer me posicionar como um produto gourmet ou eu corro um risco. Então, se eu não tenho demanda para aquilo, eu tenho que estar... Lembra da margem alta e giro? Eu conheço negócios de periferia... não é uma regra absoluta. Não é uma regra. Eu conheço hamburguerias, pastelarias com pastéis... Cara, R$18 um pastel, Dani. 18, R$26 um pastel. Você consegue imaginar isso? Sim. E tá na periferia, cara. São Mateus, Capão. Pastel é 25 conto e não é o especial. É o tradicional. Padrão tradicional. Então, assim, depende de posicionamento.
Só que assim, uma empresa que cobra, R$18 no pastel, R$25 no pastel, ela está se posicionando como um pastel prêmio. Ela vai ter que entregar algo a mais que o cara de 10. Sim, eu acho que começa desde a comunicação da marca, Layout, da embalagem, layout, forma de atender, é totalmente tudo diferente. muda. Só que o volume de venda desse cara é infinitamente menor do que o cara que cobra 10. Sim. Só que o cara que cobra 10, ele entende que ele não dá para ter aquele oi, tudo bem, Danilo? Como é que você está? Ele fala, qual pedido você quer? É outra pegada. Entendi. Você não vai levar tua esposa e filha pro cara do de 10. Já no de 25 tem até playground pro cara pular lá com o filho dele. Então, é entender de uma maneira bem simples o que é o teu negócio. Porque pastel é o produto. Se você não tiver essa clareza na hora de precificar, você pode fazer a conta que for. O mercado não vai absorver. É muito comum eu ver o pessoal quando está montando uma pastelaria, falar assim, quanto que eu cobro, quanto você acha que eu devo cobrar por esse pastel? Fala assim, achar o quanto você deve cobrar é uma coisa muito aleatória, né? Aí o pessoal fala assim, eu acho que eu vou cobrar igual de feira, porque aqui na minha região tem uma feira e o pessoal cobra R$10, então eu vou cobrar com o de feira. Eu falo assim, tá, mas você vai ter a mesma quantidade de recheio, recheio. Já começa de recheio. O produto vai ser igual, o volume vai ser igual, porque uma feira ela consegue vender em altíssimo volume para conseguir ter a margem. Sim. Né, para cobrir as despesas fixas dela. A estrutura de custo da feira é totalmente diferente. E até de compra, né, Fê? Sim. Porque eles compram em larga escala, num volume muito alto, então eles conseguem um preço muito melhor do que quem vai comprar num volume menor. É montado na hora? É pronto? Como que é? Você vai entregar velocidade ou não? Então, assim, Dani, preço, ele vai refletir a estratégia de negócio. Se o cara não conseguir ter essa noção, ele não consegue trabalhar o segundo pilar. E aí, quando eu estou na consultoria com meus clientes, lá com o pessoal do Empreenda, que a gente está atendendo, e a gente faz assim, uma perguntinha besta. Mas o que é o teu negócio? Dani, eles travam. Então, se você não tem clareza de quem é o teu negócio, do que é o que você faz, porque assim, o produto é o pastel, não confunda o teu negócio com o produto. Que nem o produto do guia do pasteleiro é conteúdo. Né? Como você entregar isso? Com podcast, com curso, com videoaula? Isso é o produto. Mas o teu negócio é muito mais amplo que isso. Sim. É difundir, é valorizar a categoria. É outra pegada. Enquanto você não tiver essa clareza fácil, as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas talvez não queiram participar, não queiram posicionar. Entendi. Então, se o cliente, se você que está lá olhando para o pastel, você não tem clareza do que você entrega para o cliente, você não vai conseguir trabalhar esse pilar. E sabe o que é engraçado? Eu gosto de brincar com os clientes dos meus clientes quando eu vou lá. Então, gente, se prepara que do nada eu apareço na pastelaria, tá? É assim mesmo. E segundo o Andrei Cavalini, eu dou prejuízo. Não é bem assim não, mas segundo o Andrei eu dou prejuízo. O que acontece? Abraço, Andrei. Quando eu estou atendendo, eu pergunto para o cliente do nada o que ele acha. E por que ele come ali. E para surpresa do meu cliente, a maioria fala, nossa, eu acho que barato. Eu acho que poderia pagar mais. Eu acho que isso aqui precisa melhorar. Ele vai dando a dica. E aí eu pergunto, mas por que você come aqui? Não, porque aqui aconteceu isso numa empresa que eu estava visitando. O empresário falou, acho que eles vêm aqui porque é barato. Aí o cara falou, a gente vem aqui porque a gente vem aqui celebrar. Toda vez que a gente vem aqui, a gente celebra um momento em amigos. E aí o pastel é a maneira que a gente usa, porque assim, cada um consegue comprar do que gosta. Não precisa ficar comprando porção de bar, falar o português claro. Certo. Compra do que gosta e a gente passa aqui tomando refrigerante, tomando uma cerveja, comendo pastel. O que é o negócio do cara? É um momento entre amigos. Ocasião. E aí você paga mais caro um negócio dele, ele morrendo de medo de aumentar o preço. Esse é um detalhe, vou entrar nesse ponto aqui. Falta um pilar ainda, mas vamos entrar nesse aí. Vamos para não perder esse gancho. A gente agora vai até marcar o podcast que a gente está vivendo a questão de crise por conta da enchente no sul, então tem aumentos de preço, fora a questão que acontece anualmente por questão de safras, do trigo, safra Sim. Né? Aumento de combustível, repasse de tudo. PIS, COFINS. Então isso é muito comum. Então, naturalmente, eu preciso aumentar o preço do meu produto. Eu devo comunicar ao meu cliente que eu estou aumentando ou não? E qual é a estratégia para aumentar? Vamos lá, você vai me ajudar a responder. Vamos lá. O mercado te pede para aumentar o preço? O posto de gasolina pede para aumentar o preço? Aí sim. Ele pede, eu falo assim... Não. Ele posto de gasolina, não, tá. Ele chega e aumenta. Aumenta. Exato. Ele nem te fala, amanhã eu vou aumentar. Entendi. Ele chega e aumenta. Então, assim, pedir permissão ou comunicar que vai ter reajuste, eu não sou a favor disso. A única forma que eu sou a favor é quando de fato vai ser pontual. Então, assim, olha, um exemplo. A mussarela subiu,
eu vou aumentar quando a mussarela baixar. Todos os pastéis que tem mussarela eu vou aumentar. Quando a mussarela baixar, eu vou abaixar também. Só que eu vou te falar o que acontece na prática. Quando a mussarela baixar, o trigo aumenta. Quando o trigo baixar, o óleo aumenta. Cara, você não vai conseguir. Você vai ficar louco se você ficar fazendo isso. Então, assim, eu sou a favor de reajustar o preço sempre que necessário. Tanto para mais como para menos. Não tem que ter vergonha de fazer isso. O que a gente tem que tomar cuidado é como eu faço isso. Porque se você é aquela pessoa que demora para fazer o reajuste, quando você tem que fazer, você não vai aumentar 10 centavos, R$1. Cara, você vai aumentar 5. Aí fica muito... Aí pesa. Agora, se você faz periodicamente, sempre que necessário você reajusta. E veja, necessário, Dani, é quando o custo aumentou para todo mundo, não só para você. Porque vamos supor, você tinha uma máquina, um exemplo, bem inferior, o rolo manual lá, você comprou uma máquina nova, você investiu na empresa. É uma decisão sua melhorar teu equipamento. Se isso não muda a percepção de valor do teu cliente, não tem que repassar. Tá. Mas eu tenho a prestação da máquina para pagar. Problema seu. Agora, quando a mussarela aumenta, não aumentou só para o Dani. Ela aumentou para todo mundo. Mercado geral. Então, todo mundo vai... Aí você tem a decisão de absorver, né? Que é tomar no custo, desculpa a brincadeira, ou repassar. A gente tem que ter essa decisão. Então, sempre que é de comum, que é para o mercado como um todo, eu sou a favor de repassar. Tá? Agora, cabe um bom senso. O que é bom senso? Felipe, o tomate saiu de 7, foi para 8, deu uma subidinha, foi para 8 e pouquinho, desceu de novo, ficou naquele intervalo. Vou repassar? Não, vou dar uma segurada. Cara, o tomate saiu de 7, foi para 8 e não voltou nunca mais para 7. Sabe? Ou foi para 12, como às vezes acontece. Os picos doidos, aí eu repasso, porque não dá para absorver. Entendi. Tá? Até porque o cliente ele também é bem informado. Ele está sabendo o que está acontecendo, esses disparos de aumento. Ele compra também, né? Então ele sabe, ele vai saber entender. Então, não tem como ser. Você entendeu que a gente precisa ser sincero? Entendi. Eu tive um caso de um cliente... Mas não informar o cliente toda vez que vai aumentar. Não. Chegou lá no cardápio, mudou. Está atualizado. Acabou. Tá atualizado. Teve um cliente meu que, assim, ele estava querendo se posicionar como um produto premium. Tá? Então, só para assustar você, assim, o lanche mais barato dele na hamburgueria era R$27,90. Mais barato. Cara, um cheeseburger é R$27,90. E ele reparou que a venda dele fez assim, tipo, despencou muito. Ele falou, Chiconato, não tem demanda para um hambúrguer premium aqui. Não nessa faixa. Eu vou ter que dar uma diminuída na gramatura da carne, diminuir um pouquinho. Tipo assim, a quantidade de recheio do hambúrguer, né? Ali do que vai, dos insumos. Mas eu vou ter que baixar esse lanche para pelo menos uns 22. Eu falei, faz um teste. Lança uma promoção. Vamos ver o que acontece. A gente fez um teste por 15 dias. As vendas cresceram 70%. E agora o que ele está fazendo? Refazendo todas as fichas técnicas para esse novo padrão, assumindo que não dá para trabalhar como premium e que vai trabalhar com um lanche mais simples. E tudo bem. Tudo bem. Não existe problema em você se recolocar, se reposicionar no mercado em relação a... Não. Ele não é um podrão, mas ele sabe também que não dá para se posicionar como um top premium, um gourmet. Não dá. Ele está ali. Está no meio do caminho. Você tocou no ponto de ficha técnica. Qual que é o período ideal para você estar fazendo uma revisão nas fichas técnicas? Ou toda compra você vai e atualiza? Toda compra eu acho besteira. Então, porque a gente não tem tempo para isso, né, Fê? A gente, além de empreender, também trabalha. Né? Tem esse detalhe. Que as perguntas que as pessoas tem uns caras que gravam podcast. Né? Ainda vai querer fazer essas frescuras. Inventa, Então, assim, eu acho pelo menos uma vez por bimestre. Menor período, uma vez por bimestre. No máximo, uma vez por semestre. Então, assim, uma vez a cada 2 meses estaria, tipo, excelente. Uma vez a cada 6 meses, um máximo de intervalo. Por quê? Cara, 6 meses é muita coisa no ramo de alimentação. É muita coisa, tá? E às vezes eu vou te falar, vocês pasteleiros são muito criativos. Você começa com 15, 16 sabores, quando o cara passa 6 meses, ele tem 35, 40 sabores. Então, sempre que fizer um produto novo, você vai aproveitar, revalida a tua ficha técnica, né? E aí você tem que ficar atento a mudanças bruscas, assim. Se tiver alguma mudança brusca, igual a gente está falando, o tomate saiu de 8 para 12, aí eu tenho que ir lá e dar uma olhada para ver se preciso repassar. Agora, se está tudo ali numa oscilação, tudo bem, fica tranquilo. Eu já vou emendar uma outra coisa que me perguntam muito. Consegui comprar na promoção, sabe? Tipo, a mussarela estava 35, eu peguei um lote a 28. Devo repassar para o cliente? Aí eu falo, depende. Depende do que você usou de argumento para subir. Certo. Se o que você usou de argumento para subir foi aumento,
Mas nada mais do que justo você informá-lo que conseguiu baixar, e aí você baixa. Ou você fica quieto, se todo mundo estiver comprando, ganha com a margem melhor, porque você economizou, foi mérito seu comprar melhor. Ou uma terceira opção, você faz uma ação promocional enquanto durares o estoque. Né? Você põe aquele... É uma forma de você trazer cliente, trazer fluxo de vendas. São 3 coisas, você tem 3 maneiras que você pode fazer. Não tem uma regra, Dani. As pessoas querem muita receita do bolo, sabe? Pronto, a coisa, estratégia pronta e não existe. Depende do momento. Depende do momento. Então, assim, pode ser que para você fala, não, esse momento eu não vou repassar, vou segurar. Mas a próxima também que aumentar, eu vou dar uma segurada. Sabe aquela assim, tipo... Sei. É muito dessa estratégia. Você falou dessa questão da criatividade aí dos pasteleiros, né? Que começa com 16 e vai parar em mais de 100. Você acha que isso é prejudicial, é saudável? Até que ponto vale a pena você ficar criando novos sabores no cardápio sem prejudicar a precificação? Porque a verdade a gente trabalha com produtos perecíveis, né? A gente corre o risco de perder produto que acaba vencendo lá no freezer, na prateleira, né? A gente corre o risco de deixar o nosso fluxo de caixa travado em produtos... Estocado. Qual a sua visão sobre isso, Fê? Bom... Eu vou falar que cabe um depende desgramado aí, tá? Por quê? Empresa sem inovação, ela também perde atratividade. Tá. Empresa que inova demais, me parece desespero. Então, assim, tem que haver um fazer equilíbrio. Um balanço. Né? Então, muito produto confunde. Tá? Entra no chamado efeito Netflix lá, que Isso, você fica parado para escolher e não escolhe nada. Você fica 40 minutos para escolher o filme, você põe e vai pôr no jogo. Pronto. Né? Então é assim que acontece. Que deu a hora de começar o jogo, agora eu vou ver o jogo, eu não quero mais ver o filme. Então a gente precisa ter um balanço, porque sempre os mais vendidos vão continuar sendo carne com queijo, frango catupiry. São os clássicos. Se eu aumento muito isso, eu começo a ter problema na linha de produção. Esse é o grande problema. Porque eu começo a ter que comprar mais, eu começo a ter mais opções, eu preciso estar mais atento com a minha equipe. Então, enquanto o cara está inovando sem aumentar a amplitude... Então, o que eu quero dizer assim, enquanto ele está inovando em misturar, carne com catupiry, que já é o catupiry que ele usa com frango, sabe assim, ele está misturando carne com calabresa, que já é a calabresa que ele usa no pastel de calabresa, tá ok, ele não está aumentando a densidade de custo. Agora, o problema é quando ele vai pegar um recheio, atum, salmão, agora deu a louca, eu quero fazer um de peito de peru com lombo defumado. Cara, só sai em um pastel isso. Entendi. Tipo, pastel de cupim. Cara, vou inventar um pastel de cupim aqui. Cara, dá um trampo do caramba. Então, assim, a gente precisa entender se isso está tendo uma ruptura. Tá? Eu, particularmente, não gosto de cardápio muito extenso. Aí é uma particularidade minha. Porque, cara, na segunda, na terceira, você já parou de ler. Você não lê. Já parou. Na verdade, eu estudo muito sobre cardápio e eu sei que realmente acontece isso. Se você tiver um cardápio muito extenso... principalmente no delivery. Perde totalmente a atratividade. Perde o foco, o cara... Enfim. Então, o que eu recomendo você quer fazer um negócio desse? Cria um pastel, monte o seu. Você põe lá. Com os produtos que você já tem. Você fala, escolhe até 3 sabores, deixa a criatividade, 3, 4 sabores lá, precifica isso, a gente faz a conta direitinho da ficha técnica, né, para caber no custo e deixa o teu... Como fazer, Fê? Nesse caso, como eu faria? Ficha técnica de todos os recheios. Tá. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu tiver 15 recheios, 15 fichas técnicas para apurar o custo de cada recheio individualmente, tá? E aí eu vou montar esse pastel com os 4 recheios mais caros. Pior cenário, lembra? Então, vamos supor que vai camarão, catupiry, bacon. Estou fazendo um pastel horrível aqui, tá, gente? E queijo coalho. Nossa. Pensando só no preço mesmo. Só no preço. Tá. Monta os 4 mais caros e precifico daí. Mas o cliente pediu calabresa. Dá um abraço nele. Calabresa é o insumo mais barato da produção de um pastel. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu vou estar preparado para o pior cenário. Então, nesse caso de um monte o seu, você faz isso. Você precifica pelo pior. E dentro do pior, o que vem diferente daquilo é lucro. Tá? É que nem quando a gente fala assim, eu tenho um pastel que o cliente pode escolher, Isso é muito comum em açaí, tá, Dani? Quando o cara fala, ele pode pôr morango ou banana, né? Assim, cara, precifica pelo mais caro, vai ser o morango. Mas todo mundo pega com banana, mas precifica com morango. Porque na hora que pedir, pelo menos está certo. Entendi. Tá? Bom, ainda em cima dessa questão do cardápio extenso, né? A dificuldade que tem de gerenciar tudo isso, eu costumo dar de dica para o pessoal... você, de repente, criar um pastel especial do mês ou a cada 2 meses, que você sai desse desespero que você mencionou, de criar muita novidade. Na verdade, você cria coisas pontuais
né? Você cria aquela cultura de retorno do seu cliente. Eu amo isso e eu sempre indico para quem é cliente meu, ele sabe disso, eu peço para eles fazerem um produto por mês. Por quê? Parece que você está inovando. Primeiro, parece que você tem um produto novo todo mês, certo? Segundo, ele serve para oxigenar teu cardápio. Então, imagina assim, você tem um produto lá, cupim, que nem você falou. Cara, vendeu 2 pastel o mês inteiro. Só que você montou um lá de frango, milho, bacon e cheddar, que, pô, o negócio vendeu 400, cara. Bom, vamos tirar esse de cupim, vamos empurrar o do frango, cheddar e milho pro cardápio, porque eu tenho um produto mais atrativo. Aí tem até uma maldade. Quando passam uns 5, 6 meses, você fala assim, ó, você pediu e ele está de volta. O pastel de cupim. É a forma de vender. Comunicação. Então, assim, tem que ter um pouco de malandragem nessa engenharia do cardápio. Isso vai refletir na precificação, tá? Porque o preço, se estiver bem feito, cara, você pode fazer o marketing. O problema é quando o preço está mal feito, porque você tem medo de vender o produto. Você fala, cara, eu não posso vender esse pastel de cupim porque ele está mal precificado. Eu não posso vender esse pastel. Ele vai ficar muito discrepante dos demais, talvez, né? Se está com uma média de R$12, o outro vai ficar 22, 18. Putz, não vai vender. Não vai vender. Então, a gente precisa entender isso. Agora, já aproveitando isso, eu vou colocar uma dica aqui, tá? Vai. Você que quer trabalhar com ancoragem de preço. O que é ancoragem? É fazer a cabeça do teu cliente comparar o preço. Você precisa ter 3 produtos para criar o fator de comparação. Como assim, Dani? Vamos lá, ó. Pensa a pipoca do cinema. Você tem o tamanho G, M e P. A P é 20, a M é 22, a grande é 24. Qual que é mais barato? 24, ela é grandona. Agora, olha isso, eu tirei a P e a M. O que acontece com a pipoca G? Já fica mais cara. Muito mais caro. Pô, R$24 um balde de pipoca, você tá louco? Se eu deixar só uma, a P e a grande também fica caro. Para criar o fator de comparação da ancoragem, eu preciso de 3. Tá? E aí, qual é o macete? Você pode fazer isso montando um combo. Você pode fazer isso usando tamanhos de pastéis diferentes. Então, tamanho pequeno, médio e grande, que eu já vi algumas que trabalham assim. Né? Porque não é que você não quer vender o pequeno. Não, eu preciso do pequeno. Ele está ancorando. Na verdade, o cliente aqui nem se preocupou se R$20 no balde de pipoca é muito ou não. Já começa daí. É que quando você já fez os efeitos de comparação naquele cenário. Intervalo. Eu limito a mente do cliente. É uma baita numa estratégia. Então, assim, imagina, eu tenho aquele que é meio pastel, vamos chamar assim. Vamos pensar, ó, meio pastel 8, tamanho de feira normal 12. O cara já fala, caramba, eu levo o dobro por mais R$4. Aí você põe aquele de 30 centímetros, que é pouca coisa maior, vamos combinar, porque um pastel sai com 23 centímetros, né? Ele sai ali mais 7 centímetros, então de 30 centímetros, em vez de 12, ele é 15. Qual que você quis vender o tempo todo? O de 15. Só que se eu não tiver os outros dois, o de 15 parece o quê? Muito caro, fica fora do mercado. Então, para quem quer, não é uma obrigação. Lembrando, vamos deixar claro pra galera que esse 15 não é que é para você vender a 15. Faça a ficha técnica. Esse podcast só fala de ficha técnica. Fazer a ficha técnica, porque vai muito mais recheio. E quem precisar de ajuda, Dani, eu me coloco à disposição. Inclusive, Fê, isso daqui é um combinado aqui do podcast. Eu falo assim, ó, a galera que tem dúvida vai escrever aqui nos comentários. Vai escrever. Se não entendeu alguma passagem, escreve. O Felipe vai estar de olho sempre respondendo. Quem que estiver seguindo o canal, Guia do Pasteleiro, vai ganhar e-book. Pode colocar? Pode colocar. Vai ter que estar seguindo o canal, vai ter que estar inscrito no canal. Boa. Aí vai ter acesso ao e-book. Eu vou dar um e-book de precificação. Fechou? Fechou, caramba. Tá aqui então. Cara, é demais. Tá, mas tem que estar seguindo o canal. Tá? Combinado. Eu vou marcar depois. E você vai ter que ficar de olho no episódio para ver as perguntas da galera. Pediu lá, eu mando. Fechou. Tá? Voltando. Bora. O terceiro pilar da precificação, fechar. Senão a gente vai esquecer dele. Bora. O terceiro pilar da precificação é o pilar mais gostoso. Porque é o pilar do marketing. A gente já veio falando um pouco aqui, mas o que é o pilar do marketing? É trabalhar a percepção de valor do seu cliente. E percepção de valor é o quanto eu enxergo, cliente, enxergo de valor no produto. O valor é diferente de preço. Certo. Todos nós queremos levar o maior valor pelo menor preço. Custo, né? Menor preço. Então, quando eu estou falando de agregar valor, como a gente falou na embalagem, agregar valor no permitir ele montar o seu, agregar valor atendendo bem, eu posso cobrar ambiente, fachada, layout, tudo bem? Eu posso cobrar mais por isso porque ele percebe. E isso é agregar valor. Eu brinco que o agregar valor ele começa no pré e pós-venda. No bom dia
ao muito obrigado pelo seu depoimento. Sabe assim? Isso é o agregar valor. Boa. É a jornada inteira do cliente. Então, se você não sabe do pilar anterior o que é o seu negócio, qual a chance de você saber quem é seu cliente? E se você não conhece o seu cliente, eu falo, sente com ele e come um pastel com ele. Conversa com ele. As pessoas têm medo de conversar com o cliente. Ah, mas por que não? E se ele souber que eu sou o dono? Ótimo! Cara, eu faço isso com os meus clientes. Eu vou tomar um refrigerante, eu como um hambúrguer, eu como um pastel, porque eu preciso entender a dor, o que o Danilo sente por trás do empresário Danilo. Senão você não vai conseguir agregar valor para mim. Isso, e não vai ajudar. Então, no pastel, a gente senta e troca uma ideia. E aí, tá pedindo pastel hoje, vai comer sozinho? Não, vou levar lá pra família, hoje come com a minha esposa. Ah, você tem esposa e filho? Não quer levar um doce? Leva aqui pra molecada, vão gostar. Ó, hoje é por minha conta, leva o doce. Cara, você tá entendendo qual é a composição familiar do cara. Daqui a pouco ele vai estar te falando, nossa, hoje o dia de serviço é muito complicado, vou comprar um pastel. Opa, ele compra pastel quando tá nervoso, tá triste. Então aqui eu sou uma válvula de escape. Você começa a atrair isso. Você começa a absorver a informação. Cara, converse com o seu cliente. Não tenha medo. O que eu muito vejo, Dani, o empreendedor atrás da barreira que tem ali, né, da bancada, e não interagindo com o cliente. Entendi. Gente, as relações, para o cliente poder enxergar valor, tem que estar direcionado, tem que estar precificado, ele tem que entender e ele tem que conversar com você. É só você reparar, está tendo um movimento no mercado de venda humanizada. Olha as grandes marcas, quanto estão sofrendo para trabalhar. Sim. Quantas grandes marcas estão tendo problemas aí. E o micro, que consegue chamar o cara pelo nome, né? Olá, Danilo, tudo bem? Vai querer o de sempre? Cara, eu adoro. Eu adoro quando eu entro num lugar, o cara fala assim, quer o de sempre? Cara, ele presta atenção em mim. Ele me conhece. Não é assim? Eu tenho um lugar que eu vou que também é aquele lá de sempre, mesmo caldinho, pá, Tipo, bora. Cachaçinha, já sabe a cachaçinha. Manda pra mim. Você vai querer ir pra viagem, né, Felipe? Não, hoje eu vou comer aqui. Nossa, o que aconteceu? É automático o cara falar isso. Então, assim, não é que você tá comendo só em um lugar. É que ele presta atenção em você. Então, você precisa ouvir o seu cliente. Cara, e o comerciante que ainda chama pelo nome, como você falou, aí eu admiro mais ainda, porque eu sou péssimo com nome. Sou horrível. Eu tento fixar o máximo ali, tem os caras que eu consigo, mas eu me perco um pouco nisso. Mas quando você chega, o cara, e aí, Danilão, tudo bem? Você fala, caramba, o cara lembra do meu nome. Puta, eu acho isso demais, cara, e não passa só a gente, velho. né? Passa um milhão de pessoas. Muita. Então, assim, ele prestou atenção na Eu gente. tinha um cliente, Franklin, há muitos anos atrás, um japonês, o cara era demais. Ele tinha um jeitão abrasileirado que eu curtia muito. E quando eu parava, que eu fazia entregas, tal, eu parava lá na pastelaria dele e ficava lá, mó tempão trocando ideia com ele e tal. Todos, sem exceção, ele sabia o nome de todos. E tinha muito cliente. E sabia o nome de todos os fornecedores, que aí chegava a cara pra entregar. Cara, mano, assim, era demais, velho. Por que eu tô falando do pilar da humanizado, é o que você falou. Atendimento humanizado, não é um robô. Nada contra aplicativos. Sim. Nada contra, porque precisa uma coisa pra é a gerar ferramenta, demanda. Outra coisa é o relacionamento. A gente precisa gerar demanda, a gente precisa ter velocidade de atendimento, porque estamos numa sociedade do imediatismo. Também. Mas se você não conhece o teu cliente, você não agrega valor. E Dani, às vezes é uma coisa simples que você consegue agregar muito valor para o seu cliente. Vou dar um exemplo besta. Meu filho adora pastel de brócolis com carne, catupiry e queijo. Quer dizer, queijo não, e azeitona. Olha essa combinação. Brócolis, carne, catupiry e azeitona. É o pastel preferido do meu filho. A primeira vez que eu pedi no lugar, ela mandou desse jeito e ela mandou um pequenininho doce. Ó, pelo seu pastel ser diferente, você ganhou um mini doce. Você compra em outro lugar? Não compra. Você vai acabar voltando. Eu vou dar um outro exemplo. Aniversário do meu filho, ele resolveu comer esfirra. Ele falou, pai, a gente quer comer esfirra. No meu aniversário não vai ter coxinha, não vai ter... Não, vai ser bolo e esfirra. Eu falei, pô, filho, tá bom, a gente faz. Né? Eu quero de tal lugar, ele escolheu o lugar. Os caras me mandaram uma esfirra desse tamanho, doce, escrito Feliz Aniversário de confete. Tem preço. Não tem. A esfirra ficou barata? Pô. Pra caramba, cara. Pô. Você chora desconto? Você tem coragem de pedir desconto pra um cara desse? Você vai voltar a comprar? Porra! Então, assim, é detalhe. Tá? É se preocupar com o detalhe do teu cliente. Ele é importante para o seu negócio. Lembre-se, a porra do seu negócio só existe porque tem cliente. Se não tiver cliente, acabou, cara. Você pode ter o melhor pastel do mundo. Se você não atender bem as pessoas, não fecha. Então, só para fazer um overview dos 3 pilares. Pilar financeiro, me dá o preço mínimo de venda. Pilar estratégico, reflete o meu posicionamento e como eu vou trabalhar no mercado. Pilar do marketing, o céu é o limite. Quanto mais eu conseguir agregar valor,
mas eu posso subir. E não tem nada de errado em querer ser o mais barato. Só que você tem que entender que não dá para entregar uma puta experiência sendo mais barato. Tá, e tudo bem. Perfeito. É a relação custo-benefício. Tá, esses são os 3 pilares de uma boa precificação. Se você só faz 1, ou faz 2, ou faz 3, só vai estar completo quando você fizer os 3. Eu vejo empresário que a gente vai atender, faz o pilar financeiro e fala, agora eu não preciso mais de ajuda. Dá uns 2, 3 meses ele volta. Porque as vendas caem, porque não está refletindo a estratégia. Faz a estratégia, o cara vai embora de novo. Aí ele volta. Meu cliente não está enxergando o valor. Porque não está... Então, tem que alinhar. Alinhar os 3. Tem que estar tudo alinhado. Quais os erros mais comuns, Fê? Agora esse mundo dos pasteleiros aí que você está transitando bastante, erro o que mais você mais comum. percebe? Não tem padronização. E aí ele faz a ficha técnica com 100 gramas de recheio. Quando você pesa o pastel, sai quase meio quilo. Ótimo. A gente chegou a visitar pastéis de 650 gramas. Caraca, velho. Cara, quase... Cara, meio quilo de pastel, o cara vendia R$18. É muita coisa. Eu tô falando que o quilo da comida tava 36. Eu não preciso nem continuar, né? Já tem um puta de um problema aí. Então, assim, falta de padronização na gramatura ali mesmo. Mas, poxa, eu tenho que usar medidor? Sim! É teu dinheiro que tá indo naquele pastel. Tá? E treinar a equipe também, né? Não basta... Nossa, você vê que a precificação ela não tá só aqui na ficha técnica e nos números. Não. Ela reflete tudo, cara. A gente já falou até de atendimento, né? Que tá associado à precificação, de agregar valor. Sim. Imagina, teu funcionário faz um pastel cada dia de um jeito. Uma hora você vai achar cara aquele pastel. Você fica incomodado. Tá? Então, assim, padronização para mim é o pior. O desconhecimento dos custos envolvidos no processo de produção do pastel e comercialização. Então, tem empresário que não sabe qual é a taxa de cartão. O cara fala assim, é 3%. Tá, mas é 3% da onde? Você antecipa? Por que você antecipa? Tem necessidade? Se você não antecipasse, era 1,70. Por que você está antecipando pagando 3 e pouco? Porque é mais fácil, não é? Não, cara. Esse 1 ponto alguma coisa é uma ponta a mais no teu bolso. Então, assim, a gente tem que entender isso que está envolvido ali dentro. Erros na parte psicológica do preço, Dani. Dentro do preço, tem a parte da psicologia. Dos preços. Que é terminado em 90 para quando é promoção ou parecer barato. Quando você quer parecer mega barato, o número é todo quebrado. Então, você pega um pastel aí, vai, R$13,38. Dá uma confusão na cabeça do cliente que ele já nem... É barato, não sabe ser barato. O cara quer parecer barato. Então, assim, esses problemas de psicologia do preço, de não ter uma linha de comparação, de não ter uma linha de ancoragem. Se vai ser gourmet, não é para terminar em 90 essa bodega, é para terminar com um número cravado, é 00. O cardápio às vezes nem aparece o 00, é só o 15, pá. E usar o cifrão, Fê? Depende. Depende da mensagem que você quer passar. Assim, não tem uma receita de põe ou não põe. Eu falo que depende. Cifrão grande chama atenção. Parece que é maior. Né? Se você quer trabalhar como um prêmio, tudo bem. Agora, você quer parecer que é barato? Cifrão pequenininho. Ou nem coloca. Nem coloca. Termina em 90. Vai 9,90, 10,90. Tipo, vai trabalhar com barato lá. Promoção, eu falo pra você, tem que terminar com 90. Boa. Não existe promoção terminando. Como que a gente faz uma boa promoção? Boa. Primeiro que promoção é o ato de promover, não dar desconto. Anotem isso, eu não sou consultor de marketing, mas isso eu aprendi, que promoção é o ato de promover e não é dar desconto. Mas pode acontecer promoção sem desconto, tá, Dani? Tá. Eu tenho clientes que conseguiram resultados muito interessantes simplesmente divulgando o produto. Lembra do pastel de cupim? O cara lá colocava, esse mês o pastel de cupim é o clássico. Cara, nunca... É uma promoção. É uma promoção, ele tá promovendo. Tá promovendo. Isso. Tá, e conseguiu vender. Tá? O que a gente pode pensar? Desconto. Existem maneiras de dar o desconto. Tá? O desconto, o pior desconto é o desconto financeiro. O pior desconto é quando você fala assim, vou dar alguma coisa. Você fala assim, vou tirar dinheiro. Então, esse é o pior. Tá? A gente tem algumas maneiras. Eu gosto muito do... Sabe aquela de você compra 10 vezes, você ganha direito a tipo um cupom fidelidade, alguma coisa assim. Por quê? Você gera uma meta de fidelização, de interação com a tua empresa, tal. E o desconto, se você parar para pensar, é como se você tivesse dividido ele por 10 vezes. Então, não é um desconto integral, né? Ele é fracionado. Entendi. E se você colocar uma data de validade, é pior ainda. Porque se o cara não conseguir, volta pro zero, né? Então, não houve desconto. Sim. Então, essa Ou melhor ainda, né? Para você pasteleiro. Não, pior ainda, eu digo no sentido para o cara atingir. Sim. Né? Então, assim, força o retorno ali. Para pasteleiro, eu recomendo, 10 vendas em 2 meses. Cara, se em 2 meses o cara comprar 10 compras com você, porra, tá. Mais de uma por semana, pelo menos. Preciso falar alguma coisa? Não, tá mais do que fidelizado. Tá ótimo. Né? Pode mandar para ele um pastel. Um é cortesia. Sim, né? Sim. Eu vi um que o cara fazia bem assim, ó. Com 5 ele dava um caldo de cana de 500 e com 10 ele ganhava um pastel.
Você podia escolher. Cara, você podia, só para eu entender, você podia no 5 dar continuidade ou trocar? Não, você podia dar continuidade. Bateu 5 e dar com mais 5. Pô, legal. Porque assim, é esse raciocínio. Você consumir 10 vezes no estabelecimento em 2 meses, cara, é muita coisa. É mais de uma vez por semana. Já. Tá muito fidelizado. Tá. Então nada mais justo do que você dar um pastel para ele. Tá? Top. E quando você dá esse pastel, é o pastel a preço de custo que é o prejuízo para você. O cliente... Você não está dando R$10 para o cliente. Não, você está dando um pastel que custa, 5. São 50 centavos dividido em 10 vezes. Tá? Então, esse foi seu custo disso. Só que você fez um cara gastar, R$100 com você. Um exemplo. Top. Tá? Esse é um exemplo. Certo. Outra maneira é que aí eu vou puxar a orelha de você, filha da mãe, que a cada 3 pastéis dá 1. Se você faz isso, a cada 3 pastéis dá 1, a cada 5 pastéis dá 1, eu vou te dar um cascudo, seu filho da mãe. Tá? Porque assim... Cara, você está desvalorizando o teu produto. Você acabou de falar para o cliente que teu produto não vale o que você está cobrando. Porque, ó, para pensar, eu compro 3 pastéis de R$10 e ganho um quarto. O que eu acabei de falar para você? Que não vale R$10. R$10. Não é isso? Não. Então, se você faz isso, pare com isso agora. A gente teve um caso... Eu vou pedir autorização aqui, depois se ele brigar comigo, dos irmãos Rezende. Manda um abraço, manda um abraço, tá tudo certo. Manda um abraço lá para os irmãos Rezende, da pastelaria Rezende, na região de Carapicuíba. Cara, eles faziam isso a cada 3 pastéis, eles davam 1. O impacto financeiro que isso tinha no negócio deles, eles chegavam a ter mais de 22 mil de custo adicional com a venda desse pastel, desse 3 ganha 1, tá? Então, assim... Tome muito cuidado com isso. O que a gente fez lá para resolver esse problema? A gente criou um combo com 4 pastéis. Então, 4 pastéis não era mais 30. 4 pastéis passou a custar R$ 34,90. Qual era a ideia do R$ 4,90 a mais? Era pelo menos repor o custo desse pastel. Porque quando ele repunha esse custo de pastel, ele deixava de ter o prejuízo, entre aspas. Ele estava passando um pastel a preço de custo. Então, fazer uma brincadeira como essa com o seu cliente, no primeiro momento eu já vou te avisar, ele vai reclamar, porque ele está acostumado a comprar 3 e ganhar o quarto. Mas quando você faz isso, você pelo menos tirou o encargo financeiro que você tinha daquele quarto pastel. Porque, cara, vamos fazer uma conta de pedreiro aqui, Dani. Pedreirão mesmo. Tá. Pastel custa 5, eu vendo por 10. Custo, tá? Já vai colocando taxa de cartão, imposto, tudo. Vamos lá. 5 pau. 5 seria a margem. Então, ó, quando eu compro 3 pastéis, tecnicamente dos 30 eu estou ficando com 15. Isso. Quando eu dou o quarto, dos 30, eu estou ficando com 10. Você viu como diminuiu? Eu reduzi minha margem de contribuição para R$10 de 30. Ela caiu para 33%. Eu tinha uma margem de 50%, que era metade de 30%. Ela caiu para 33%. Em efeito prático, só para vocês entenderem. Se eu tenho uma margem de 50%, eu estou dizendo que para cada R$1 de custo fixo, eu preciso vender 2. Tá. Certo? 2 para 1. 2 para 1, porque é 50% do que eu vendo, certo? Então, para R$1 de custo fixo, eu preciso vender 2. Boa. Se eu passo por uma estratégia de 33%, que era essa do coisa, para cada R$1 de custo fixo, eu tenho que vender 3. Você aumentou. Eu tenho que vender 50% a mais para ter o mesmo resultado financeiro. Olha que absurdo. É ou não é um absurdo? Entendi. Muito. Então, assim, se você, empreendedor, pasteleiro, é o louco que dá 3 ganha 1, cara, eu xingo mesmo, porque eu fico doido com essas coisas, porque atrapalha o mercado. Atrapalha o mercado, né? com certeza. Então, assim, ó, você tá tendo que vender 50% a mais do que você não dá o brinde. Aí o cara vai falar pra mim assim, mas se eu não der o brinde, eu não vendo. Tá, mas você pode vender 50% a menos, que você vai ter o mesmo resultado. Então, se você vende lá... Isso vai te impactar até em mão de obra, talvez, que mão você de tenha obra, de funcionário. insumo, estrutura para armazenar, para levar esse pastel. Então, assim, quando você faz esse movimento de colocar os R$5 ali, a margem caía para 40 e pouco. Quando a gente fez a conta, eu não vou lembrar agora de cabeça, porque assim, ó, vamos fazer a conta de 34, eu vou ter um custo de 20, certo? Certo. Então, 34 para um custo de 20, eu ainda fico com R$14,90. R$14,90 dividido por 34 vai dar 40 e poucos por cento. Né? Vai dar um valor ali de 40 e poucos por cento. Então, assim, eu ainda fico com um indicador muito bom. Que é muito melhor do que 3. Não é 2, mas não é 3. E aí eu consigo trabalhar melhor esse volume de venda. Então, assim, para mim, essa história de comprar 3 ganha 1, 5 ganha 1, cara, parou. Acabei de provar para você que matematicamente
É um tiro no pé absurdo. Então, normalmente, empresas que fazem isso, ela tem que vender muito mais para ter o mesmo resultado financeiro. E o que acontece depois que a gente arruma isso? Começa a sobrar dinheiro. Você trabalha menos, gasta menos e ganha mais. Tá? E sem ter que aumentar o preço. Porque aí quando o cara faz, você fala, vou ter que aumentar o preço. Não, às vezes você só faz esse movimento. E, cara, funciona. Eu tenho várias experiências. Você assina embaixo. Eu assino embaixo que funciona. Perfeito. Tá? Então, ó, a gente falou do cartão Fidelidade. A gente falou desse negócio do 3 ganha 1. Tá? E eu sou super a favor do combo. Como combo? Eu crio uma regra para ter desconto. Qual é a regra? Você precisa comprar X pastéis. Né? Então, assim, X pastéis mais uma bebida vai sair por tanto. E o desconto que eu dou nesse tanto, normalmente, é algo entre 5% a 10%. Não é para passar disso. Estourando ali, limite 15%. Porque imagina assim, ó, vamos supor, 5 pastéis e uma coca, só para a gente ter uma referência. 5 pastéis de 10, R$50. Uma coca aí, estou meio por fora de mercado, mas vamos lá, 10. 10 pau. Vamos lá. Arredondar a conta. Deu 60. Tá. Quando eu falo que eu vou dar 10% de desconto, esse combo de 5 pastéis mais uma coca vai sair por 55. É isso. Ah, mas por quê? O que eu estou colocando de regra? Ele vai ter que levar 5 pastéis, ele vai ter que tomar uma coca, sabe assim? Ele vai ter que gastar comigo 50 e poucos reais. Isso é um combo. Certo. Ah, mas você não dá desconto, tem brinde? Não tem brinde, nego. Não tem brinde. Eu posso trocar a coca por mais um pastel? Não, não pode trocar a coca por mais um pastel. Sem contar que tem a estratégia da tributação monofásica, que a gente vai até... Não vamos aprofundar, na verdade, mas se você joga o preço maior para a bebida, você abate imposto. Isso. O combo, depois eu até faço convite para você que está ouvindo, vai lá no episódio dos contadores dos restaurantes, que ele fala justamente sobre a tributação monofásica e a estratégia do combo. Fecha com o que você falou agora, fica bota a cereja no perfeito. bolo. Aí você põe a coca vai estar sendo vendida no sistema a 20, o pastel você vai estar passando a pouco, vai reduzir carga tributária e desconto quase não vai existir. Ótimo. Financeiro, quer dizer, custo financeiro do desconto quase não vai existir, mas o cliente está tendo R$5 de desconto. Perfeito. Tá? Então, Perfeito. eu sou a favor disso. E assim, você tem que brincar com isso. Preços promocionais, né, preço com desconto, ele tem que ter data para começar e data para terminar. Tá. Se ele não tem isso, Dani, ele deixa de ser preço promocional e passa a virar preço normal. E aí o teu cliente não vai sentir mais vantagem, essa diferença. Essa urgência. Então, tem que ficar trocando. Né? Mês você põe esse combo, no outro mês você faz a questão da fidelização, no outro bimestre, aí depois você troca por um outro tipo de combo, limita os sabores que estão ali dentro, faz essa brincadeira. Tá bom? Cara, foi uma aula, o nosso tempo já estourou, passou rápido. Te agradeço de novo. Imagina. Obrigado. Eu acho que você que está ouvindo a gente aí deve ter gostado bastante. Quem não conhece o Felipe deve ter gostado de conhecer. E para quem conhece, está matando a saudade dele aqui hoje. Quem puder, né? Vamos lá. Isso, Minhas fala redes onde sociais, te encontrar. Vamos lá. Manda bala. Então, ó, eu uso muito o Instagram para produzir conteúdo, que é o @chiconatof, tá? Ou tem um Instagram do Empreenda também, que você encontra conteúdo de toda a nossa equipe, além do meu conteúdo, que é o @empreenda_360. Temos também um canal no YouTube com o mesmo endereço, @empreenda_360. E vou deixar aqui, Dani, meu WhatsApp, porque assim, às vezes o pessoal tem vergonha. Quem quiser, chama, eu respondo. Eu demoro, mas eu respondo. Sem pressa. É o 11 91 448 3621. Precisou, pode chamar. Não tem problema não. Chama o homem. Fê, bonézão pra coleção. Louco, esse aqui eu uso. Obrigadão, Dani. Mais um aqui, ó. Só não vou pôr agora porque senão vai bagunçar meu cabelinho. Tá certo, tá certo. Galera, a gente vai ficando por aqui então. Obrigado pela sua companhia. Espero que de alguma forma a gente tenha contribuído com você para te ajudar a ajustar aí os preços da sua parcelaria, finanças e você ver o lucro, que agora você sabe o que é o lucro no final das contas aí, tá bom? Grande abraço, agradecimento mais uma vez especial às empresas que nos apoiam, Favorix, Toshiro, Contadores dos Restaurantes, Nova Fritadeiras e Anota Aí. A gente se vê no próximo episódio. Tamo junto. Valeu!